existe uma dificuldade da própria família falar sobre isso, falar sobre o corpo, falar sobre o zelo com o corpo, sobre o cuidado com o corpo, falar sobre as partes do corpo. Os pais têm essa dificuldade desse diálogo com a criança na formação, durante a criação. Aí a gente cabe a reflexão. Será que quando ele deixa de falar, por exemplo, coisas muito simples, muito comuns, podem favorecer um abuso no futuro, pode assim facilitar. Despertar curiosidade, Não, né? não é nem nesse sentido. Eu digo assim, o abusador, ele aproveita dessa situação. Por exemplo, quando você pune uma criança porque ela fez alguma coisa errada. Quando você bate em uma criança, a criança apanhou, vai apanhar. Você pune ela de alguma maneira. Quando você obriga a criança a beijar, abraçar alguém que ela não está querendo beijar nem abraçar. Mas beija fulano, dá um beijinho, abraça. A criança não está querendo e você obriga ela a fazer isso. Quando você faz uma brincadeira besta, por exemplo, você começa a fazer cócegas na criança. A criança está falando não, sorrindo. Ela está sorrindo, não é porque ela está gostando, é de pânico, porque está incomodando. Mas ela tá falando não. E você permanece insistindo, porque você está achando, é uma brincadeira que um pai e uma mãe faz, achando que a criança está gostando, e aquilo ali, você está ensinando para ela que ela não tem, que o não dela não tem valor, que não tem limite, a questão do consentimento, que não depende dela consentir ou não. Então, é importante que desde pequenininhos, a gente deixe bem claro para as nossas crianças, né, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as nossas crianças de um modo geral, que o consentimento é algo muito importante e que o corpo dele é dele, o não dele tem que ter validade. Porque se de pequeno ele entende que dentro daquela casa o não dele não tem valor e que as pessoas confiam mais em quem é de fora do que nele, que não tem confiança nele, naquela criança, então ele vai crescer aquele adulto permissivo, de que tudo pode, o outro pode fazer isso comigo porque é permitido. O meu não tem a validade, né? O consentimento tem que ser favorável. Então, esse limite, às vezes a gente, como pais, a gente erra muito por não pensar dessa forma, né? Por não levar isso a sério, por desconsiderar esse tipo de situação e achar que a forma correta de criar uma criança é impondo, falando não para ela, punindo, castigando, batendo, né? Deixando de ouvi-la, né? Não estabelecendo um diálogo e dando importância ao que ela está falando, porque ela vai ter medo. Porque o que chegar de errado aqui, você vai apanhar. Então, se o que chegar de errado aqui, ela vai saber que isso não está certo. O abusador aproveita disso. Se você contar para sua mãe, eu vou fazer isso e isso com sua mãe e com você. Ele vai contar. A criança não vai contar. Ela não vai contar por medo do abusador, que o abusador sabe que é essa a forma de criação, né? E a criança também não se sente segura para isso, porque ela entendeu desde pequena que o não dela não tem valor, que a fala dela não tem valor dentro da casa, que a fala do outro de fora tem mais importância do que a dela dentro de casa. Então é algo para se refletir, é algo muito complexo, mas é algo que precisa ser falado. Porque quanto menos a gente fala, mais acontece, né? Tem que falar sobre as punições, quando é que a pessoa é punida, quando ele comete o abuso com a criança, com o adolescente ou com qualquer pessoa. Tem que ser falado sobre a punição, né? Por quê? Porque fica como se isso não existisse. A vida segue para todo mundo, a pessoa passa pelo abuso e finge que não está acontecendo nada e segue ali com os traumas dela, né, para tentar resolver, não sei de que forma, porque não consegue, sozinho não consegue, se não falar não vai conseguir, mas todo mundo finge que está tudo bem, e é algo corriqueiro e comum, infelizmente.